Eu quero ministrar uma palavra com os irmãos. Abra comigo, por favor, pega a sua Bíblia aí. Abra comigo Mateus capítulo 5. Aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Vamos ler? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Algumas versões diz humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor ou o seu propósito, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. E também ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado, alto, assim ilumina todos da casa. Assim brilha a vossa luz, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Senhor Jesus, que essa palavra saia mais do que palavras da minha boca, mais verdade no coração. Que essa semente, que é a tua palavra, possa dar fruto na estação certa. O Senhor sabe quem está aqui e quem está online. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, na medida de cada um. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Eu oro para que a tua palavra faça o efeito que ela pode fazer. Eu não consigo, Senhor, eu sou apenas uma caneta na mão do escritor, apenas um bisturi na mão do médico, mas é o Senhor que é o médico dos médicos e o escritor da nossa história. Por isso, escreva mais uma página da nossa história nessa noite. Amém. 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 Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças. Eu creio que todo mundo de alguma forma já ouviu essa expressão. Bem-aventurado é uma tradução livre, é feliz, muito feliz, alegre, uma alegria real, de dentro para fora, feliz, bem-aventurado. E Jesus, ele está com a multidão, mas ele se afasta um pouco. O texto diz, Jesus, no primeiro versículo que a gente leu, vendo as multidões, Jesus subiu e se assentou e os seus discípulos se aproximaram. Então, Jesus não pregou para a multidão as bem-aventuranças. Ele pregou para os seus discípulos. Presta atenção, Jesus vendo a multidão, se afastou no monte e os seus discípulos se aproximaram. Se aproximando dos discípulos, ele pregou para os discípulos. Então não foi para a multidão. Então eu quero dizer que a partir de agora, se você é discípulo de Jesus, todo o texto é para mim. Imagine você, quero que você tente imaginar, eu sei que não é tão simples, mas imagine você sentado em Jerusalém, sentado em Israel, sentado em algum lugar, num campo, e Jesus olhando para você, dizendo aquelas coisas: bem-aventurados sois, felizes vocês serão. Então, se você é discípulo do Telmo, não é para você. Se você é discípulo do Papa, não é para você. Se você é discípulo de um apóstolo, de qualquer outro pastor, não é para você esse texto.
Mas se você é um discípulo de Jesus, e quem é, diga amém. Esse texto é para você, é para mim e para você. Jesus agora se assenta. Eu amo a humanidade de Jesus. Me constrange o Jesus próximo da gente. Um Deus todo-poderoso, adorado nos céus, que desce e se faz homem. Eu acho lindo Jesus, porque Ele era tão Deus e tão gente ao mesmo tempo. Ele era tão poderoso que Ele ressuscita Lázaro, mas Ele era tão gente que sentou-se para falar com seus discípulos. Eu quero que você imagine esse Deus poderoso que para conversar com Pedro depois de negar 3 vezes. Esse Jesus tão acessível. Tem um texto da Bíblia que eu amo, que os discípulos vêm todo felizes, assim, dizendo: Jesus, a gente expulsou demônio, a gente fez uma loucurada e deu certo, e a gente olha, não tem noção do que está acontecendo. Jesus, percebendo que eles estavam cansados, disse: vem comigo, vamos descansar um pouco, coma alguma coisa. Cara, a Bíblia registrou isso. A Bíblia ficou registrado que Jesus se preocupou com eles, não com o que eles fizeram. Entende? Você para pensar, Jesus não estava dizendo assim: vocês são importantes porque vocês expulsam demônios. Vocês são importantes porque eu amo você. Porque uma pessoa que é valorizada pelo que faz, ela não é amada. Uma pessoa que é amada não é valorizada pelo que faz, ela é valorizada pelo que é. Uma das coisas que a gente faz aqui na ABA é quando alguém casa, por exemplo, a gente pede: olha, sai do ministério por um período. Por quê? Porque você é mais importante do que o que você faz. E eu quero que você agora entenda o momento do casamento. Curta os 3 primeiros meses, pelo menos 6 meses, curta. Ganhou bebê, sai um pouquinho, para um pouquinho de servir. Não estou dizendo para parar de servir, mas um tempo, porque você é mais importante do que o que você faz. O primeiro ministério é a família. É claro, é o primeiro, mas não é o único. A gente tem a família como primeiro ministério, mas não é o único. Servir o próximo está na Bíblia. Não podemos deixar de servi-los. Então, você é importante para Jesus não pelo que você desempenha. Eu não sou importante para Jesus porque eu prego. Eu sou importante porque Ele me ama. Porque eu sou filho. E quem tem pai e mãe? Fala a verdade, o valor do seu filho não está na nota que ele tira. Não está na louça que ele lava, nem no jardim que ele cuida. Porque o seu filho, ele é seu filho. Qual a razão de você amá-lo? Simplesmente porque ele existe. É um amor pela existência, não pelo desempenho, pela performance. E infelizmente, muitos de nós somos ensinados nas igrejas que nosso valor está no serviço. E se você não serve mais na escala, você não serve mais para nada. Sabe, irmãos, uma vez eu fui chamar um casal aqui da igreja. Eu vou entrar no texto ali que eu quero apontar, mas deixa eu compartilhar algo aqui. Eu fui conversar com um casal que estava congregando na igreja fazia pouco tempo. Fazia ali máximo um ano. Só que eles assumiram um ministério, eles estavam liderando o ministério da igreja. E eu tenho uma cultura aqui, a gente tem uma cultura nossa, que eu chamo às vezes um casal de líder de ministério, ou líder de convívio, eu chamo e eu dou uma oferta. Uma oferta. A gente dá oferta para pregadores que vêm aqui, por que não damos oferta para os irmãos que servem sempre aqui com a gente? E às vezes eu chamo um casal, não é uma grande oferta, não é assim, ó, resolve a tua vida. Não, às vezes são R$200. E eu falo exatamente o motivo. Eu quero que você saia para jantar com a sua esposa. Porque o seu casamento é importante para mim. Se o seu casamento estiver ruim, o seu serviço vai ser ruim. Se o seu casamento estiver em crise, a tua pregação vai estar em crise. Então a casa tem que estar bem para tudo correr bem. E aí eu chamei um casal. Só que eu avisei na segunda-feira: amanhã à tarde eu quero você na padaria, eu quero tomar um café com vocês. Na terça-feira estou eu na padaria. Eles vêm, estão chegando, eu olho eles vindo, os dois com cara de brabo. E eles estão vindo ali, vieram, sentaram, tá. Eu falei: paz do Senhor, tudo bem? Não, tudo bem, pastor? Tá, gente, vocês estão felizes? Sim, pastor, então avisa o rosto. Vocês estão, não tá não, vocês brigaram no carro? Porque pode ser, né? O casal brigou no caminho. Não, pastor.
Tá, gente, vocês não estão bem, vamos pedir um café. Não, a gente não quer café. Mas, meu Deus do céu, nós estamos na padaria. Vamos pedir um café, um pão de queijo? Não, a gente não quer nada. Falei, meu Deus, o que houve? Daí um dos dois começou a falar, pastor, a gente não dormiu de ontem para hoje. Brigaram? Não, pastor, quando o senhor ligou, que queria conversar com a gente não dormiu. Eu falei, e por quê? Porque todas as vezes que o nosso antigo pastor nos chamava, ele ia passar um sermão de alguma coisa que a gente errou. E a gente quer saber onde a gente errou. E eu não chamei para corrigi-los. Eu chamei para dar uma oferta. E eu falei, bom, já que vocês já foram direto ao assunto, eu também vou. Meti a mão no envelope, botei na mesa, é uma oferta para vocês. E eles não precisavam. Um casal bem sucedido, não era dinheiro. A questão aqui não é dinheiro. A questão é honra. E quando eu botei a oferta, eles começaram a chorar. Passei uma vergonha naquela padaria. Porque eles começaram a chorar de verdade. De verdade. Só que aquela oferta curou eles. Eles não eram importantes para mim pelo que eles fazem. Eles não eram importantes para Jesus pelo que eles fazem. Eles não eram importantes para essa igreja pelo que eles fazem. Eles eram importantes pelo que eles são. E eles são filhos de Deus. São bênção. Então Jesus olha para mim e para você como discípulo, não com esse olhar de performance. Ele olha para mim e para você como discípulo com um olhar de pai, olhar de um bom mestre. E ele era bom, apaixonante, incrível, incomparável. Amava como poucos ou como ninguém. E Jesus chama os seus discípulos aqui agora. Ele começa uma lista de bem-aventuranças que, desculpa, mas travou o Windows deles também. Deu tela azul. Bugou. Por quê, pastor? Porque Jesus começou a falar de uma contracultura. Ele foi contra todo o sistema gospel da época. Fariseu, religioso, do mundo. Como assim, pastor? Ele começou a dizer, feliz é quem chora. Peraí, que papo é esse, feliz é quem chora? Quem chora é triste. Se eu ver um cara chorando, eu vou dizer que ele está triste. Não, no meu reino não. No meu reino feliz é quem chora. Por quê? Porque ele está chorando. Quem fez essa pessoa chorar é que está errada. Mas quem chora não. Quem chora vai ser consolada por mim. No meu reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Ele começa a dizer, feliz é o pobre de espírito. E ele começa a dizer, feliz é quem é insultado, não quem insulta. Feliz é quem é perseguido, feliz é quem é mal falado, feliz é quem tem misericórdia. Vocês são felizes. Aí Jesus está falando e está travando o Windows, porque o reino de Deus mudou. E aí eles estão aqui ouvindo, mas que papo é esse de feliz é quem chora? Jesus está dizendo o seguinte, o último é o primeiro. O fraco é que é forte, o humilde que é grande, quem serve é maior, e quem perde é quem ganha. Porque no meu reino não é igual no mundo. No mundo, quem é servido é maior. No meu reino, quem serve é maior. É uma contracultura. Nenhum mestre na face da terra pregou isso. Eu vi o testemunho de um muçulmano. Que entregou a vida para Jesus sozinho, lendo as bem-aventuranças. Ele começou a ler, feliz é quem chora, feliz é quem é perseguido. E ele começou a lembrar do que ele foi ensinado, que era para perseguir, para fazer chorar. E ele falou, eu quero esse Jesus, esse Deus aí, que é totalmente contra o que a maioria ensina. Não é ter riqueza que te faz forte, nem poderoso. Não é ter network forte. Não é conhecer os presidentes e senadores. O que te faz forte no reino de Deus é ser humilde, é ser perseguido, é chorar, é ser fraco. Eu já fui questionado por amigos, dizendo assim, vocês que creem, um ateu, claro, falando isso, vocês que creem em Deus, vocês são fracos, porque precisam de um Deus para sobreviver. A minha resposta é, você está coberto de razão. Eu sou fraco. E digo fraco,
eu sou forte, porque eu sei que eu sou fraco, mas a minha força não vem do meu diploma, não vem dos meus estudos, não vem do meu network, a minha força vem do Senhor, é Ele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que essa igreja, uma das coisas que nós temos nós não temos controle de dízimo aqui, sabia? Não tem carteirinha, não tem controle, eu não sei quem dá, para tocar aqui não precisa ter carteirinha em dia, sabe por quê? Porque a nossa confiança não está no dízimo de ninguém, está nas mãos daquele que prove todas as coisas. Por isso que a gente não faz campanha de 7 semanas para você enriquecer, porque quem vai enriquecer é o Senhor se Ele desejar, e à medida que você aplicar os princípios dEle, você não vai ouvir promessa aqui que Jesus não prometeu. Eu não posso prometer se Ele não prometeu. E aí essas bem-aventuranças começa com a primeira: feliz é o pobre de espírito, ou humilde de espírito. Olha que lindo isso, pobre de espírito. Quem é alguém pobre de dinheiro? É alguém que não tem dinheiro. Quem é pobre de relacionamento? Está sem relacionamentos. Quem é pobre de amizade? Está ruim de amizade. Quem é pobre de espírito? É alguém que espiritualmente reconhece que precisa de Deus. Esse é o pobre de espírito. Os soberbos, o mundo, não é pobre de espírito. Eles acham que são melhores, não precisam de Deus. Deus está morto para eles. Agora eu e você, não importa quanto dinheiro a gente tem, a gente põe os joelhos no chão pela manhã cedo e fala: se o Senhor não for comigo nesse dia, eu não consigo. Cada venda que eu vou fazer, cada relacionamento que eu vou fazer, cada pessoa que eu vou encontrar, eu preciso do Senhor. Isso é pobre de espírito. Alguém que reconhece que espiritualmente é pobre e precisa da riqueza do alto. Sozinho não consegue. Por que a primeira bem-aventurança é aos pobres de espírito, pastor? Porque se você não for humilde de espírito, as outras bem-aventuranças não te alcançam. Escute isso. Uma das coisas que o diabo sabe que impede a gente de receber a bênção de Deus é a soberba. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Então o diabo não precisa fazer força, não precisa botar doença na sua vida, ele não precisa fazer nada, ele só precisa botar no seu coração e no meu soberba. Porque se eu e você ficar soberbo, Deus mesmo resiste a gente. E o diabo fala assim: tu é o cara, tá vendo? Tudo isso aqui eu te dou, tá vendo? Você é o cara, dá ordem aos anjos. Lembra de Mateus capítulo 4? Jesus sabia que se entrasse soberba no coração de Jesus, o diabo sabia que se entrasse soberba no coração de Jesus, era o bastante para ser resistido. Então o diabo, ele não precisa dizer assim: vou te matar. Ele fala assim: você é o cara. Você é o cara, é mais perigoso do que eu vou te matar. Quando o diabo fala, vou te matar, quando manifesta demônio, eu vou matar ela, esse diabo já perdeu, esse já era. Ele já foi desmascarado, não tem mais força nenhuma. O pior é aquele camuflado que fala assim: você canta melhor que todo mundo na igreja. Esse é perigoso. Aí você vai inchando. A sua igreja, está vendo? Vai fazer um mezanino para mais 1000 lugares. Você é o pastor da hora. Eu ouvi essa frase de uma pessoa, eu repreendi na cara: pastor, tu sabia que tu é o pastor da vez, a bola da vez? Eu falei: está amarrado, Satanás. Ô pastor, estás repreendido. Não é tu, é o que está dentro de ti, por trás, falando contigo, sei lá. Sai agora, quem está aí? Fala o nome do chefe. Sai um por um para não tumultuar na porta. Não, peraí, por quê? Porque eu não vi maldade no irmão, mas o diabo usou a boca dele. Naquele momento, por um instante, eu fiquei grandão. E o diabo já veio de longe. Agora vai cair. Eu aprendi com o Hernandes Dias Lopes. Ele falou, eu perguntei para ele: reverendo, como o senhor lida com elogios? Porque, irmão, só entre nós, quem já ouviu o Hernandes Dias Lopes pregando? Dá raiva, não dá? Não dá raiva? Quem é pregador, dá raiva, dá raiva. Vou dizer por que dá raiva. Primeiro, porque ele não lê a Bíblia, ele cita. Então ele fala: abram em Efésios. Aí a gente abre, e ele começa a citar. Ele não lê. É quase uma hipocrisia. Como é que ele manda a gente ler e ele não lê? É que ele conhece. E ele prega, dá um negócio. Eu falo para ele: reverendo, depois que o senhor prega, minha vontade é me enterrar. Nunca mais pregar. E como é que o senhor lida com isso? Porque as pessoas vêm te elogiar. Ele fala: príncipe, ele me chama de príncipe, vocês estão queridos. Príncipe,
Quando alguém me elogia, eu falo o seguinte: irmão, obrigado pelo carinho, louvado seja Deus. O que ele está fazendo? Soberba, sai daqui. Orgulho, sai daqui. Então, os humildes de espírito é a primeira bem-aventurança. Por quê, pastor? Porque se você não for humilde, acabou. Deus coloca a mão no seu peito. E meu irmão, vou dizer uma coisa: se Deus é por nós, não, pode falar bem forte, para o diabo ouvir. Se Deus é por nós, mas se Deus é contra nós, travou o Windows, é? Eu vi um monte de tela azul aí, ó. Pam, pam, pam. Ah, é? E é mais uma pergunta a ser feita: se Deus é contra nós, se Deus bota o peito em mim e você, não tem demônio, não tem nada, não tem anjo, acabou. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e só tem uma forma de Deus ser contra nós: quando o orgulho e a soberba ocupar um lugar no nosso coração. Casamentos se destroem por orgulho, sociedades são desfeitas por orgulho, filhos saem de casa sem falar com os pais por orgulho, pais não falam mais com os filhos por orgulho, pessoas se matam por orgulho, pessoas tiram vida do filho por orgulho. O ego ferido faz a gente fazer coisas que não devia. Os pobres de espírito, no mundo, lá no mundo, dependência é uma coisa ruim, né? Dependência química, é bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. Dependência emocional, ruim. Dependência financeira, ruim. Coisa boa você ser independente no mundo, sim ou não? No reino de Deus, dependência é uma virtude. Você depende de Deus. Quem depende de Deus, levanta a mão e fala: eu dependo de Deus. No reino de Deus, dependência de Deus é uma virtude. Você está dizendo assim: eu dependo. Deixa eu falar uma coisa para você. Papai vai fazer 12 anos. Eu prego nesse púlpito há quase 12 anos. Por várias vezes eu preguei 5 cultos no domingo. Todas as vezes que eu subo aqui, é o lugar mais difícil para mim. O dia que eu subir aqui, sabendo como fazer, eu corro o risco de não ter mais ele aqui com a gente. E se ele não subir comigo, vai ser só uma palestra. Se ele estiver aqui, é a igreja dele sendo edificada. E Jesus continua as bem-aventuranças, e ele dá uma resposta. Ele está dizendo: agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem agir quando chorarem, ou seja, alguém machucou você, quando forem perseguidos, alguém está perseguindo você na empresa. Toda empresa tem um endemoniado. Tem, se você não descobriu quem é, talvez seja você. Toda empresa tem um endemoniado. Toda empresa tem um endemoniado, tem um enviado do corisco, assim, uma ou outra que não vai ter, assim, um milagre, mas toda escola vai ter alguém que vai te perseguir. Sempre Deus vai permitir levantar alguém, para quê? Para nos treinar. Quem quer ser igual a Jesus? Levanta a mão, hein? Quem está imitando Jesus e quer ser parecido com Jesus? Então prepara, porque o Judas Iscariotes está na fila. É, porque você vai ser treinado naquilo que Jesus foi treinado. Jesus, eu quero ser igual a ti. Iscariotes, vai lá, ensina ele como é perdoar alguém que trai. Jesus, eu quero ser igual a ti. Tomé, vai lá, fala que está, mas não está na hora certa. Vai lá, fala que acredita, mas não acredita. Jesus, eu quero ser igual a ti. Pedro, fica tranquilo, Pedro vai vir. Você vai ter que ser treinado com Pedro. Alguém vai vir para treinar você a praticar isso aqui. E a questão agora não é o fato de alguém vir, de a gente chorar ou não chorar, ser perseguido ou não. A questão agora é como que a gente vai responder. E Jesus deixa no texto a resposta. Jesus dá a solução, a forma. Ele está dizendo: agora eu vou dizer para vocês como vocês reagem.
Quem quer saber como reagir? Está aqui o texto. O texto fala assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então a resposta é sendo sal, é sendo luz. Essa é a resposta. É a forma de lidar com as dores da bem-aventurança. Então, se eu responder como sal e luz, eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser feliz, vai vir uma alegria no meu coração que o mundo não entende. Eu vou poder estar vivendo um luto com um sorriso e uma gratidão que só quem tem Jesus pode passar. Eu vou estar vivendo uma perda, um abandono, eu vou estar vivendo uma traição, e vai ter uma paz dentro de mim que só Jesus pode dar. Por quê? Porque tem uma resposta, e a resposta é: vós sois sal e luz. Sal da terra. E o que o sal faz? Tem algumas propriedades no sal, eu queria pontuar com você. Primeiro, sal serve para provocar sede. Sim ou não? O sal provoca sede, mas o sal não provoca sede do sal, ele provoca sede da água. O sal não aponta para o saleiro, o sal aponta para a fonte de água viva. Então você é sal na vida, inclusive de quem te persegue, para que ele tenha sede do Deus que você já bebeu da fonte de água viva. Jesus é a fonte, e quando você bebe dessa água, você não quer beber de outra fonte. Eu não sei você, mas eu, uma hora dessa, há 29 anos atrás, eu estava na casa do rock, bem provavelmente, enlouquecido, sem rumo, à noite é uma loucura. Mas eu chegava na quarta-feira de cinza e realmente era cinza, e eu esperava ansioso pelo próximo carnaval. Até lá, um espaço enorme, um vazio enorme. Então a fonte que eu bebia lá do carnaval era uma fonte que dava uma alegria e voltava a ter sede. Aí à noite, um relacionamento com uma mulher, bebia, voltava a ter sede. A bebia, voltava a ter sede, até encontrar Jesus, para tu não ter mais sede de nada, só Ele satisfaz. E Ele começa a preencher de uma forma incrível, que ninguém consegue preencher, nem a religião, porque eu tinha religião e também não preenchia. Jesus é diferente de religião. E aí, você começa a ser sal, você provoca sede. Segundo, o sal tem o poder de conservar, Você sabe que na cultura, principalmente daquela época, não tinha freezer, E a preservação de alimentos era muito com sal, Então o sal é preservador. Deixa eu falar uma coisa: o sal preserva, o sal é conservador, o sal conserva valores. Então nesse mundo aqui, nós conservamos valores. Família é um valor, casamento é um valor. Hoje eu ouvi uma situação de um casal que estava numa crise, tempo de casamento, 14 anos, não lembro. E aí, nosso casamento, eu falei: vem cá, quero conversar com os dois. Porque eu vou abrir um espaço na minha agenda. Por quê? Porque casamento tem que ser preservado. Mas, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para ti. Casamento é o maior campo missionário que a gente entra. Meu sonho é ir para o Afeganistão. Não, casa. Que você vai para o Afeganistão. Pastor, eu não vou casar se é desse jeito. Não, eu quero dizer para ti que é o lugar que mais te treina. Martinho Lutero tem uma frase que ele fala: 10 anos de monastério, lá sozinho, não me santificou como um ano casado. Um ano casado, o cara, meu irmão, isso aqui, agora sim, perdoar, suportar. Casamento é isso aí. É ou não é? Tem que suportar, não é fácil não. Aí Deus vai permitindo que eu seja conservador naquilo que tem que ser conservado, valores e princípios, porque o sal conserva. O propósito do sal não é dar sabor às coisas. Olha que legal, o sal não dá sabor à carne, O sal não dá sabor ao legume, ele só realça o que já tem.
Deixa eu fazer uma pergunta, esposa. Você está ressaltando as virtudes ou os defeitos do seu marido? Vai, nem um silêncio. Que silêncio é esse? Marido, você ressalta como um sal as virtudes da sua esposa ou os defeitos? Eu vou olhar para cá para não denunciar. Você está sendo sal na vida dos seus filhos ou não? Você está ressaltando os defeitos ou as virtudes do seu filho? E não deixa esse mundo cartesiano colocar o seu filho num boletim escolar. Seu filho não cabe no boletim escolar. Vou falar sem medo. Se alguém não concordar, pega a fila. Está lá em Curitiba, o final da fila de quem não concorda. Os meus filhos não cabem num boletim escolar. Um sistema cartesiano de nota. Tu acha que minha filha, se tirar 3 numa nota, ela não tem virtude? Porque mediram por causa de uma prova? Nivelando todo mundo no mesmo formato de avaliação? Isso não é orgânico e não é saudável. É como colocar na mesma prova um leão, um rinoceronte e um macaco. Subir na árvore. Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? É perguntinha simples mesmo de escola. Quem vai ganhar? Tá, e agora a prova é outra. A prova é força. Quem vai ganhar? O rinoceronte. Então não dá para fazer a mesma prova para os 3. Quando a gente coloca todas as crianças no mesmo plano cartesiano, nós nivelamos todos na mesma prova. As virtudes de uma criança vai ficar escondida. Isso é um perigo. A minha filha, quando chegava em casa, a Vitória, por exemplo, a Vitória não era boa de matemática, mas não era boa mesmo, ainda não é. Mas ela aprendeu a tocar violão sozinha, canta, prega, ela é gente, ela é humanas, é outro perfil. Mas ela chegava com as notas da matemática na escola e dizia: Vitória, 7 mais 7. Ah, mas 7 mais 7 é difícil. Na minha mente, que é mais matemático, acredite se quiser. Esses dias, eu no celular da Vivi, eu vi um print, 7 mais 7, 14. Falei: Vivi, isso aqui é real? Na hora eu fiquei com dúvida, falei: Eu fiquei pensando, ela tem um cartão na mão. Se ela não soma 7 mais 7, como é que ela soma o que compra na Shein? Meu Deus, por isso que arromba tudo. Não tem. Aí eu poderia dizer: minha filha é burra, porque não faz na calculadora 7 mais 7. Eu poderia dizer que a Viviane não tem capacidade porque faz 7 mais 7. Mas ela está escrevendo livros que está tocando o mundo todo. Porque a gente não pode botar todo mundo na mesma prova. Cada um tem virtudes. Você está sendo sal na vida do seu filho, está destacando as virtudes? Ou expondo os defeitos? Posso ouvir um amém? Vós sois o sal da terra. Se vocês não estiverem na terra, a terra se perde. Vocês são conservadores. Vocês conservam os valores. Vocês protegem a família. Escute, posso dar um conselho? Não entre em briga que Jesus não mandou entrar. Posso ouvir um amém? Não entre em briga que Jesus não mandou entrar. Mas se Jesus mandar entrar para preservar os valores, não tenha medo de entrar numa briga. Teve um tempo atrás que tinha uma lei no Brasil que queriam colocar a criança sob os cuidados do Estado. O Estado ia determinar a educação sexual da minha filha. O Estado ia determinar. Meu irmão, eu vou para a cadeia, mas os filhos são herança do Senhor, dadas a mim, ninguém põe a mão neles. Eu vou para a cadeia e abro uma igreja, Abba Pai Prison Break. Faço um mapa no corpo. Tem algum diácono para ir comigo? Eu preciso de diáconos. Nada, só um levantou a mão corajoso lá. Porque tem briga para conservar, que nós como sal temos que entrar.
Não entre em briga para defender político. Você não é sal para isso. Deus não te chamou para defender político. Deus te chamou para defender o reino de Deus, a justiça e os valores e princípios do céu. O que nos representa não é Brasília, o que nos representa é Nova Jerusalém. Vem do céu a nossa representação. Por isso que nós estamos frustrados, a nossa esperança está em homens. Posso ouvir um amém? Muitos não estão entendendo o que Jesus diz, porque nós não estamos sendo claros como sal. Sal, lembra que o evangelho é simples. Sal não devolve na mesma moeda. Sal anuncia o evangelho das boas notícias. Sal nos faz permanecer cristocêntricos. Sal ora pelos inimigos. Sal nos lembra que o evangelho é para a eternidade e não para a prosperidade. Vós sois luz do mundo. E a luz é interessante porque a luz não fala, a luz brilha. E de verdade, irmãos, eu tenho comigo que muitos parentes nossos não se convertem porque a gente prega demais para eles. Escute, eu sei que pode confundir um pouquinho. Não é para pregar para eles, não é disso que eu estou falando. Mas tem irmãos entre nós, aqui online, que se você ficar mais quietinho, as pessoas vão querer Jesus. Você fala tanto, prega tanto, que enfiar Jesus goela abaixo, que eles não suportam mais você. Quando você chega na festa, eles falam, lá vem o chato, insuportável. Se você ficar mais quietinho, ir para a festa, lavar louça, servir, ser uma bênção, ser luz, porque luz brilha, luz não fala. Brilhe mais, fale menos. Tenho certeza que tem parente seu que vai dizer, eu quero esse Jesus aí, porque se calou a tua boca, ele é poderoso. Esse Jesus é poderoso, eu quero esse Jesus aí que calou a tua boca, porque tu não parava. Eu trabalhei no exército, eu trabalhei com 2 cabos em 2 momentos diferentes. Um deles, não sei se está aqui entre nós, o cabo Scott, está vindo aqui na igreja. E eu trabalhei com eles, e eu trabalhei por 4 anos com um e 2 anos com outro. Um deles, Scott, nunca veio na igreja. E por 4 anos eu nunca falei, abre a Bíblia aqui. Olha aqui, Scott, ó, o inferno, hein? Está vendo o inferno? Hades, em hebraico. Hell, em inglês, inferno. Não, eu nunca abri a minha Bíblia para pregar para ele. Porque se a minha vida em 4 anos não pregar, não é a minha Bíblia que vai pregar. Se a minha postura como cristão em 4 anos não pregar para o Scott, eu não tenho que pregar aqui. O Scott está vindo na igreja, a esposa se batizou, a filha quer Jesus, ele está frequentando, está vindo. Eu não chamei ele. Em outra hora eu trabalhei com outro cabo, fiquei 2 anos trabalhando com ele, ateu. E ele dizia, sargento, eu sou ateu. Graças a Deus, eu falava. Tá, graças a Deus por quê? Não, porque eu não sou ateu. O problema é só seu, não meu. Mas só ateu, porque Deus... tranquilo. Tamo junto. E um dia ele se irritou, acho que porque ele queria que eu entrasse no combate. Não entrei, ele se irritou. Sargento, prega para mim. Prega para quê? Não, fala, eu estou dando a chance. Me convence, eu sou ateu. Fala aí. Rapaz, a Bíblia, não, sem Bíblia. Por que sem Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Tu queria que um cavalo escrevesse? É claro que foram homens que escreveram. Só homens sabem escrever. Não, mas eu quero dizer que foi inspirada. Os homens podem ter errado. Tá, tudo bem, sem Bíblia ficou ruim para a gente. Não fica ruim ou fica? Vai citar quem? Einstein? Tu fica meio assim, para basear a tua fé. Tu fica meio... Aí na hora, olha eu, sermão da bergamota. Quem sabe o que é bergamota? Laranja pocã, é a mesma coisa. Mexerica, tudo igual, depende da região. Eu tinha uma daquela bem catinguenta, que é a melhor. Peguei a laranja e ele ficou esperando eu pregar para ele. Peguei a laranja e descasquei e falei, sabe essa casca? Igual tu vai queimar no inferno. Não, estou brincando, não falei isso. Não, estou brincando, falei não. Eu só... Sabedoria zero.
Aí eu falei, eu descasquei a laranja, e descascando ele me olhando. Eu peguei um gomo, e ele esperando o sermão. E fiz assim, ó. Gostosa essa laranja. Daí ele, o que tem a ver? Não, fala a verdade, é ou não é maravilhosa essa laranja? Não sei. Por que tu não sabe? Como tu não sabe? É maravilhosa essa laranja, como tu não sabe? Não, eu não sei, eu não experimentei. É isso, não adianta eu te falar. O dia que tu experimentar, Deus, tu vai entender o que eu estou te falando. Ficou aí. Sermão da laranja. Vou escrever um livro, Sermão da Bergamota. Passou 2 meses, ele entra numa segunda-feira, entra no quartel, entra na sessão, vem na minha reta, me dá um abraço, chorando, 2 homens chorando. Eu falei, Jesus, que vergonha. 2 homens fardados chorando. Ele falou, lembra da laranja? Eu falei, lembro. Fui no culto de um amigo meu que ele me convidou, experimentei a laranja. Deus é verdadeiro. Eu vou me batizar, eu entreguei minha vida para Cristo. Porque não tem a ver com o sermão, tem a ver com a laranja. E se as pessoas verem vocês chupando laranja, tendo um relacionamento com Deus, elas vão dizer, eu quero isso. Peraí, aquele cara, ele passou por uma crise pelo casamento, mas ele tem paz. Ele está na mesma empresa que eu, tem o mesmo chefe endemoniado, mas ele tem paz. Ele está, meu Deus, ele recebe o mesmo salário que eu, mas ele agradece todo dia. Que laranja é essa? Que eu não experimentei ainda. Eu preciso beber para ser feliz. Ele não bebe, tem uma alegria fora do comum. O que é isso? Ele não precisa de cocaína, eu preciso. Laranja. Luz. A luz não é o caminho, ela ilumina o caminho. A luz não busca seguidores, ela mostra quem devemos seguir. A luz não nos impede de cair, mas mostra as pedras no caminho. A luz traz saúde, traz vida, vitamina D, o sol quando incide sobre nós, a luz de Cristo quando está sobre nós traz vitaminas. A luz permite que nos alimentemos bem. A luz denuncia o que está errado, sem falar. Você não precisa, mulher, dizer para o seu marido orar. Basta você orar, deixa ele ver você orando. Você é luz, pai e mãe. Não force o seu filho a ler a Bíblia. Deixa ele ver você lendo a Bíblia. Você só vai iluminar o caminho que eles devem ir. Você não tem que falar de perdão. Você fala para seu filho perdoar o menino da escola que machucou ele, que ofendeu ela, mas você não fala com a sua sogra. Você não tem autoridade, você não está sendo luz. Os nossos filhos não fazem o que a gente diz. Eles fazem o que a gente faz. Os olhos dos nossos filhos não estão fechados para aquilo que a gente faz, ainda que os ouvidos estejam fechados para o que a gente diz. Aquela mulher da dracma perdida teve que acender luz para descobrir o que tinha perdido. Tem gente aqui essa noite que precisa da luz de Cristo venha sobre você, para você descobrir coisas que você perdeu no caminho. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e se esconde. Deus não te chamou para esconder. Não fazemos para mostrar, é impossível não ver aquilo que fizemos. Nossas boas obras falam de nós e por nós. E falam do Deus que a gente serve. Deixa eu dizer uma coisa, escute. Eu não preciso ficar me justificando para o mundo que essa igreja, onde investe o recurso, eles vêm. Eu já soube de vários casos, de conversas em rodas de família. Irmãos aqui da igreja, estavam em roda de família. Ele, 2 crentes, o resto ímpio, não crente, e o assunto foi Abba Pai. E não crentes falaram, mas aquela igreja investe no pobre. As nossas obras falam mais do que o nosso discurso. A gente pode falar o que quiser. Se a gente não fizer, é só discurso. É só discurso. E as pessoas estão cansadas de discurso. Estrela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Você não tem luz própria, você tem a luz de Cristo que está sobre você. Deixa refletir.
Muitas pessoas que passarão por você nunca vão ler a Bíblia, mas muitas vão ler você. E eu oro para que ela leia em mim, em você, virtudes do reino de Deus. Posso ouvir um amém? A minha oração nessa noite, que possamos ser bem-aventurados, felizes. Quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Que possamos causar sede nas pessoas, ressaltar as virtudes delas. Que possamos refletir a luz de Cristo, para que as pessoas enxerguem o caminho, a verdade, e encontrem a vida. Quem recebe essa palavra?